a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí durante este trimestre, o último trimestre de 2010, quarto trimestre, estudando sobre a oração, o poder e o ministério da oração, o relacionamento do cristão com Deus. Hoje nós estaremos estudando aí a lição de número 5, orando como Jesus ensinou. E nós vamos ver nessa lição de hoje a oração que o Mestre, que o próprio Deus nos ensinou a fazer para falar com Ele próprio. Então Jesus estava ensinando como deveríamos todos nós aprendermos a orar para falar com Ele. Os discípulos estavam curiosos a esse respeito. Eles já oravam, tinham aprendido com seus pais, todos os judeus já tinham esse costume, só ainda não sabiam a maneira que realmente Deus gostaria que falasse com eles. Então agora o próprio Deus está dando essa resposta. Veja a importância desse assunto. Não é agora um mestre humano, não é aí um rabino, não é aí nenhum ser inteligente da terra, não é aí alguém com vários diplomas, nada disso. Não são homens que estão ensinando agora, mas o próprio Deus nos ensinando como Ele quer que nós falemos com Ele. Então veja a seriedade desse assunto, a importância desse assunto. Às vezes nós podemos ler lá na Bíblia sobre esse assunto e passarmos por cima, apenas porque nós sabemos que nós não devemos repetir essa chamada oração Pai Nosso, e passamos então por cima e deixamos para lá, nem fazemos caso disso. Mas na verdade aqui Jesus está então passando para os seus discípulos, e nós somos discípulos de Jesus, estamos aprendendo de Jesus no nosso dia a dia, o Espírito Santo está em nós e cada dia nos ensinando o que Jesus gostaria que nós aprendêssemos. Então nós temos que aprender com Jesus sobre a oração. Sempre que você tiver um problema, um assunto bíblico, uma dúvida, pergunte para Jesus. Pergunte para a própria Bíblia qual é a resposta. A Bíblia responde a todas as perguntas que você quiser saber a respeito da Bíblia. E sempre procure saber o que Jesus falou a respeito disso. Então você quer saber, por exemplo, a respeito de divórcio. Pergunte para Jesus o que Jesus falou a respeito disso. Você quer saber a respeito de separação conjugal? Pergunte para Jesus o que Jesus falou sobre isso. Você quer saber sobre família? O que Jesus falou sobre isso? Então sempre pergunte para a Bíblia e veja o que Jesus falou sobre isso. Ele é a autoridade máxima dentro de todos esses assuntos. Então pergunte para Jesus. Jesus falou sobre esse assunto que você está querendo saber sobre ele. Então você quer saber como orar? De que maneira eu devo orar? Não é o que eu vou orar, não é repetir, não é aí uma frase mágica, uma fórmula mágica, nada disso. Você pergunta para Jesus, como eu devo orar? De que maneira eu devo orar? Então, isso nós vamos estudar hoje. Essa chamada oração Pai Nosso não quer dizer que você vai repetir isso sempre. Jesus ensinou que eu devo falar isso aqui toda vez que eu for orar. Então isso não é oração, isso é uma reza. Então veja bem que antes de Jesus começar a ensinar sobre como orar, primeiro ele disse, olha, quando vocês forem orar, não usem de vãs repetições. Ou seja, não repita toda vez que for falar comigo,
falar com o Pai, a mesma coisa. Imagine você ter um amigo e todo dia o seu amigo passar na sua casa e dizer: olá, como vai? Tudo bem? Todo dia isso, todo dia. E depois ele começa a ir várias vezes durante o dia e fala a mesma coisa. O que vai acontecer? Daqui 1 mês, 2 meses, você não vai aguentar mais. Quando você souber que seu amigo está chegando, você já vai fechar a porta e mandar dizer que você não está. Porque você já sabe o que ele vai dizer. Você vai enjoar de ouvir isso. Não vai aguentar mais ficar ouvindo isso. Assim também é a reza. As pessoas ficam repetindo, sempre a mesma coisa. Isso é intolerável, né? Deus quer que nós conversemos com Ele, que nós tiremos lá do fundo do nosso coração aquilo que nós desejamos falar com Ele, que nós transmitamos a Ele aquilo que nós temos no nosso íntimo, que nós desejamos realmente falar com Ele. Ele quer que nós dialoguemos com Ele, que nós falemos com Ele e que nós ouçamos o que Ele tem a nos dizer. Então a oração, ela deve ter sempre uma motivação, ela deve ter sempre um objetivo. E cada dia você deseja falar mais coisas, outras coisas com Deus. Ele é o nosso Pai. Nós temos que ter intimidade com Deus, intimidade com o nosso Pai querido. Vamos ver então a respeito desse tão importante assunto, onde Jesus, Deus mesmo, nos ensina como falarmos com Deus. Vamos ver então. Para falarmos sobre esse assunto, é interessante nós lermos aí nos 2 evangelhos, tanto o de Lucas como o de Mateus, que falam a respeito disso, desta oração, dessa maneira de orar que Jesus ensinou aos seus discípulos. Veja bem que nos 2 evangelhos já são aí diferentes as palavras usadas, exatamente mostrando para nós que não devemos repetir o que Jesus falou nessas orações, mas devemos adotar como aí um método de oração, como a maneira de orar. Devemos aprender aí de que maneira nós vamos falar com o Pai e não o que falar com o Pai. Jesus não está ensinando o que falar, mas como falar, de que maneira. E nós vamos estudar aí bem detalhadamente sobre isso. Nós temos aí então como nosso texto áureo Mateus 26, 41, que diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, Jesus nos aconselha a vigiar e orar. Vigiar, o que é vigiar? Então você está lendo a Bíblia e está vendo que aquilo que está na Bíblia é o que está acontecendo no mundo. Aquilo que está na Bíblia está dizendo para nós que as coisas que estão escritas na Bíblia estão acontecendo. Aquilo que já estava previsto está acontecendo. E diz para nós que nós temos que prestar atenção aos acontecimentos do mundo, compararmos com a Bíblia e nós vamos chegar à seguinte conclusão: Jesus está voltando para nos buscar. De que maneira Ele quer nos encontrar fazendo? Então, vigiar significa isso. Agora, nós devemos estar vigiando em oração o tempo todo, vigiando em oração, orando para que essas coisas, quando acontecerem, não nos ache desprevenidos e não ache a maioria das pessoas desprevenidas, orando para que Deus salve mais e mais almas, orando para que Deus nos use para que essas almas sejam salvas. E também Jesus nos aconselha então a estarmos orando para nos prevenir
da hora má que chegar, da tentação que chegar, e que nós não sejamos pegos desprevenidos